Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Hoje, dia 3 de agosto de 2023, deixa eu só tirar o meu retorno aqui. Hoje, dia 3 de agosto de 2023, horário de Brasília, 18 horas e 36 minutos. O olhar progressista de hoje vai para o tema tecnologia e desafios políticos do governo Lula. E quem vai comentar esse assunto é o professor Roberto Amaral. Vou chamá-lo aqui. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite. Um grande abraço para você e para todos aqueles que nos estão acompanhando agora e que podem nos acompanhar mais tarde. Muito bem, o professor Roberto Amaral, né, já é conhecido aqui da gente, sempre presente. Professor Roberto Amaral, deixa eu te perguntar, inicialmente, você já assistiu o filme Oppenheimer? Não. Você Não. aconselha? Não é o meu estilo de cinema, mas pela história, sim. Até te mandei um artigo que eu fiz, não do filme, mas do próprio Oppenheimer, um pouco a história dele. Te mandei lá, depois, se você puder dar uma lida. Eu acabei de ver, eu já vi. Já viu? Tá lá para os nossos internautas, está lá no portal Grabois, grabois.org.br. Você sabe que eu estava aqui vendo um pouco da sua história e eu queria te perguntar, você quase foi um Oppenheimer, né? Porque deixa eu explicar. Tem aqui no Wikipédia, a Wikipédia tem umas coisas assim meio distorcidas, né? Mas aqui tem uma informação que diz o seguinte, ó. O Roberto Amaral, né? Ele é jornalista, escritor, aqui tá dizendo, né? Jornalista, escritor, mas ele é muito mais que isso. Né? Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Foi ministro da Ciência e Tecnologia durante o governo do presidente Luiz Inácio da Silva, causando polêmica na ocasião ao defender em entrevista à BBC Brasil a ideia de que o país deveria desenvolver a tecnologia da bomba atômica. Então, tem um pouco essa questão aí, né, professor? Tem uma confusão do que é ciência e do que é bomba, não é isso? E a confusão entre o que é tecnologia e o que é ciência e o que é política. Pois é. E o professor, aliás, está lançando um livro aqui. Você tem um livro aí para mostrar para os nossos internautas? História do presente, conciliação e desigualdade pela expressão popular. Já vou dar o endereço aqui. Tá. Da expressão popular, expressãopopular.com.br, né? O livro se chama História do Presente, Conciliação, Desigualdade e Desafios. Então, está aqui no site, o professor tem bastante livro, depois nós vamos falar mais dos livros dele, né? Ele é um escritor, assim, de mão cheia, como se diz, né? Eu sempre falava para ele, quando a gente conversava lá no programa Roda de Conversa, que eu gostava dos nomes dos livros dele. Depois ele vai falar mais um pouco. Mostra aí, professor, o livro para os nossos internautas. Tá vendo? É um livro taludo, né? Tem o quê? Umas 500 páginas, mais ou menos, próximo disso? Acho que é mais ou menos isso, né? 448. Tá. Eu estava vendo aqui um pouco da apresentação do Mino Carta, o Mino Carta que faz a apresentação do livro, e ele diz assim, ok, deixa eu pegar aqui um trecho que eu considerei muito interessante. Cadê? Eu acabei perdendo aqui, história do presente, de conciliação. Roberto Amaral, aqui, achei. Roberto Amaral pertence a uma categoria rara, aquela dos cidadãos destemidos e até a temeridade e coerentes às últimas consequências. Este livro prova sem deixar dúvidas. A leitura desta obra desperta a imagem de um clínico muito sábio à cabeceira de um enfermo por hora sem cura. Tá certo? O Mino é um paciente sem cura, professor? Fala um pouco disso. É um paciente em busca da cura. Em busca da cura. Quando ou seja, isso me sugere uma observação geral minha sobre o que estranhou você, a busca da cura. A impressão que se tem neste nosso país, eu acho que nós vamos poder discutir isso no curso
desse nosso papo é que, invertendo aquela regra do Marx, nós damos sempre um passo à frente e dois atrás. Toda vez que a classe dominante desconfia que nós avançamos um pouquinho, ela trata de avançar muito para trás, trata de recuar muito. Certamente é isso que o Mino, que é o espectador vigilante da crônica brasileira, é a isso que ele está se referindo. Porque, na verdade, quer dizer, um pouco assim, a questão do diagnóstico, né? Como você faz o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, eu acho que ele é mais correto aqui num artigo seu último artigo aqui, professor Amaral, Roberto Amaral, né? Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia nos governos Lula. Primeiro governo Lula, né? E ele fala aqui o artigo dele, ele também tem o site dele, que é Roberto Amaral, deixa eu pegar aqui o endereço correto para falar direitinho para os nossos internautas, robertoamaral.com. E o artigo dele tem o título de O Brasil posto à margem do desenvolvimento. E a fundamentação aqui, né, professor, tem... O artigo é um artigo muito denso, tem inclusive notas extras no artigo, muito pertinentes também, mais aí da conjuntura política, mas a essência, quer dizer, a pegada do artigo do professor é exatamente essa questão da tecnologia. Se a gente não tem tecnologia, né, professor, aí não dá para falar em desenvolvimento, né? Quer dizer, um país que tem a base da sua economia, por exemplo, no agronegócio, fica, né, de certa forma, com o seu desenvolvimento comprometido, não é isso? Bom, você tocou a questão, que é a questão central, e eu acho que, de certa forma, também você está respondendo ao Mino. Ou seja, a nossa tragédia é a ausência de um projeto. E eu diria, para enfatizar essa afirmação, que não é exatamente isso. Eu vou me corrigir. Não é que o país não tenha projeto. É só que quem tem projeto é a classe dominante. E o que é aquela doença que se referia o Mino? É a doença que vem da nossa formação. Eu vou pedir, então, licença para falar um pouquinho sobre isso. Qual é a nossa tragédia? É que nós estamos há 500 anos submetidos ao mesmo domínio. Nós estamos há 500 anos repetindo os mesmos processos, que são os mesmos erros. E é evidente que todos nós, pensando que estamos avançando, mesmo nós pela esquerda, nós estamos aprofundando o domínio da Casa Grande. No início do século da nossa formação, no século XVI, no século XVII, nós éramos uma província agroexportadora. Nós éramos uma economia primário exportadora. Nós não produzíamos sequer para alimentar a nossa gente. Nós produzíamos para atender as demandas europeias, as demandas por produtos tropicais. Nascemos, nossa primeira tarefa não foi a agricultura, não foi a colheita, foi a coleta. Nós nascemos sendo predadores do meio ambiente, arrancando o pau-brasil. Depois nós avançamos apresando índios como os criminosos sertanistas glorificados pelos paulistas como bandeirantes, que avançaram destruindo o meio ambiente e matando índios, e os que não matavam e exportando como escravos. Em seguida, com escravos, com a economia que só poderia sobreviver sob a escravidão, nós passávamos a produzir açúcar, não para alimentar a nossa população, mas para exportar para a Europa, por intermédio de Lisboa,
que havia se transformado mera e simplesmente no entreposto. E aí se caracteriza o nosso quadro colonial. Nós importávamos tudo. Chegamos a importar água. Nós importávamos tudo por intermédio do Porto de Lisboa. E nós exportávamos o que tínhamos: madeira, açúcar, depois algodão, depois minérios, depois o café, por intermédio da metrópole. Nós exportávamos para a metrópole. Quando nós fizemos a nossa independência, nós somos o único país do mundo, não somos o único país do mundo, mas da nossa idade, que não fez a sua Revolução Nacional. Os Estados Unidos fizeram isso no século XVIII, a América Latina, a América Hispânica e a América Francesa fez também no século XVIII. A nossa independência foi uma negociação intermonárquica, gerenciada, administrada a custos altíssimos pela diplomacia inglesa. Em 1791, os Estados Unidos fazem a opção pela industrialização. Em 1700, 1800, por aí, eu não me lembro agora a data, a Dona Maria a Louca, foi no século XVIII, a Dona Maria Louca, emite um alvará que proíbe toda e qualquer produção no Brasil. A exceção era o artesanato. Nós tínhamos que importar tudo. Quando nós negociamos com os ingleses a nossa independência, um dos preços que nós tivemos que pagar foi preços altíssimos, muito dinheiro nós tivemos que passar para a Inglaterra para garantir, para obrigar Portugal a aceitar a nossa independência. Nós aceitamos também o império britânico sobre nós. E uma das cláusulas dos acordos foi nós não nos industrializarmos. Foi essa a nossa base, a base da subordinação, a inexistência de uma autonomia e a inexistência, portanto, de um projeto. Isso em contrafação com o que ocorria no restante da América. Aí tem duas características que nos acompanham. Um é a manutenção da mesma ordem. Essa ordem que está aí, a ordem da Avenida Paulista, é herdeira da ordem da Casa Grande. O que era essa ordem? Era a ordem baseada no latifúndio e na escravidão. Há documentos nas nossas câmaras de discussões sobre projetos industriais, sobre estradas, e isso era combatido. Aqui nos anos 40, você não pensa que é coisa que veio muito lá de trás, que desapareceu, uma coisa permanente. Nos anos 40, nós tivemos um grande debate entre Robert Simonsen e Eugênio Goudin. Eugênio Goudin dizia que nós éramos um país agrícola e só poderíamos ser um país agrícola, que era uma loucura qualquer tentativa de industrialização. Isso, Bertolini, isso nos anos 40 do século passado. Isso foi ontem. Quando nós decidimos pela industrialização, por volta aí também nos anos 40, nós não tínhamos infraestrutura nenhuma. Nós não tínhamos estradas, nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos portos. Isso tudo vem a partir daí, com o projeto varguista. Agora, nós chegamos nos anos 60, e vou contar um episódio interessante, nós chegamos nos anos 60, nos anos de ouro de JK, entusiasmados, porque nós tínhamos uma indústria automobilística.
Por volta dos anos 70, a classe dominante da Coreia, saída de uma guerra, dizimou quase 50 milhões de pessoas, dividiu o país ao meio, resolveu industrializar-se e veio conhecer o milagre brasileiro. Foi uma reunião da FINEP, com técnicos brasileiros, que expuseram a nossa indústria. Como era a nossa indústria, como funcionava, etc. O chefe da delegação disse, olha, ele foi simpático, ele foi delicado. Deve ter havido algum problema de tradução, porque que a Coreia quer, estou me referindo à Coreia do Sul, é instalar, montar a sua indústria automobilística. Pelo que eu vi, os senhores não têm indústria automobilística. Os senhores têm linhas de montagem e empresas estrangeiras que mandam para cá as peças deles. Isso era aquela... Dizer, olha, o rei está nu. Vocês estão se iludindo. Pois bem, hoje, passados mais de 60 anos, o Brasil não tem uma fábrica de automóvel. O Brasil não tem uma indústria automobilística. Tem talvez centenas de montadoras estrangeiras. O Brasil não tem a patente de um motor a explosão. Amanhã, esse motor vai virar peça de museu, o motor de explosão vai virar peça de museu, e a ele nós não chegamos, porque não temos indústria automobilística. Por que nós não temos indústria automobilística? Porque não temos ciência, não fabricamos tecnologia. Que não produz ciência e tecnologia, mas rigorosamente nessa ordem, não pode investir em desenvolvimento industrial. Quem não tem desenvolvimento industrial não pode pensar em desenvolvimento qualquer, principalmente em desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. E que não tem indústria, não tem forças armadas. O que nós temos aí é o arremedo. Forças armadas sem nenhuma finalidade, sem nenhuma função. Como eles precisam se justificar, porque senão o camarada fica doido, não tem o que fazer. As nossas armas são brinquedos, eles inventaram o inimigo interno e ficam aí brincando de polícia, né, e elegendo o próprio nacional, a própria população em seu inimigo, interferindo na política, atrasando o desenvolvimento. Toda vez que você tem qualquer sorte de avanço que põe em risco, ainda que de forma hipotética, a classe dominante, o que você verifica é a intervenção militar. Na base de todas as nossas crises políticas, você tem um problema econômico. Só para lembrar, o que detonou o governo João Goulart foi, naquele momento, a consciência nacional da necessidade da reforma agrária. Podíamos fazer tudo, mas não se podia mexer no campo. Isso vem desde 1850. Em 1850, quando já os Estados Unidos já haviam feito a marcha para o oeste, nós aprovávamos, o Império aprovava a chamada Lei das Terras, que impedia a distribuição de terra, impedia a pequena propriedade e impedia o desenvolvimento agrário. Esse é o quadro de uma permanente... O que eu queria dizer, primeiro, que eu estou convencido, com o quadro de hoje, eu estou convencido de que não há possibilidade de avanço político na sociedade brasileira. O que nós estamos fazendo, desde, vamos dizer assim, para fixar no marco, desde o final da ditadura, é tentar preservar o processo democrático
que é fundamental. Sem ele, não há possibilidade de nenhum avanço, mas ele não pode ser o fim. Então, nós estamos. A grande saga dos anos 40, na luta contra a ditadura, era a democracia. Nós nos surpreendemos, agora, na campanha de 22, e o grande projeto da sociedade brasileira ainda era esse, ainda era solidificar o processo democrático. Ou seja, nós deixamos de falar e de denunciar as falhas do capitalismo, nós deixamos de denunciar a acumulação da mais-valia, nós passamos a aceitar como natural o avanço do privatismo em todos os campos da sociedade brasileira, nós achamos como natural, como se fosse vamos dizer assim, um determinismo histórico, o avanço do neoliberalismo, o avanço do atraso, e estamos, no final das contas, conciliando. Eu tenho a impressão que nós temos que tomar consciência desse processo. Nós não avançamos mantido a atual forma de fazermos política. Nós não avançamos preocupados com a conciliação. Nós não avançamos preocupados com a ruptura. Toda vez que se chega ao momento crucial, ao momento de confronto, mas não, confronto não. Foi assim em 61, quando toda a sociedade brasileira se levantou, não apenas para garantir a posse do vice-presidente constitucional João Goulart, mas para garantir a democracia, veio o golpe interno, o golpe do parlamentarismo, e ficou tudo como antes, não se mexeu em nada, não se fez uma reforma, e os golpistas permaneceram nos seus cargos de comando, a tal ponto que deram, 3 anos depois, daria o golpe de 64. Conciliamos em 54, quando, na conclusão do golpe do general da República e do Galeão, o Getúlio foi forçado foi levado ao suicídio. Deposto, foi levado ao suicídio. Passou-se o borrão, não houve nada, vamos em frente, e agora é compor, etc. Parece que eu estou falando do quadro de hoje, mas há similitudes. A direita, que perdeu as eleições, exige a coabitação. Então, ela quer o governo, quer o governo para que Lula possa governar. E isso é resultado de uma confluência de uma série de fatores, a presença, a dissidência militar, a irresponsabilidade militar, a irresponsabilidade dos comandos militares, a criação, o fomento do reacionarismo e do conservadorismo entre as forças da repressão, todas elas. O Lula tem que enfrentar a Faria Lima, tem que enfrentar uma filial da Faria Lima, que é o Banco Central, as dificuldades notórias com as políticas dos Estados Unidos, mas tem que enfrentar uma questão objetiva, clara. O nosso governo é uma assustadora minoria no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional já demonstrou, quando ele impediu a gestão da Dilma Rousseff, sobre o reinado de um marginal chamado Eduardo Cunha, o Congresso já demonstrou do que pode fazer. Com agravante, este Congresso que está é mais reacionário do que o anterior. Com o agravante, ele é dirigido por um cacique muito mais competente do que os anteriores. Ele está apoiado pela imprensa. E ele, hoje, exige
Note o seguinte, eu quero... Tem um negócio que eu achei lindo. Quando da votação da reforma, da dita reforma tributária, o senhor Arthur Lira desce do altar da presidência da Câmara para fazer um discurso. Nesse discurso, não sei quem escreveu para ele, mas quem escreveu é um camarada competente, ele diz mais ou menos o seguinte: o candidato que eu apoiei, o presidente da República, perdeu a eleição, mas nós vencemos, nós estamos no poder. O que ele sintetizou, certamente sem ter a menor consciência do que estava dizendo? Que isso é o que nós chamamos o poder da classe dominante. Você pode até eleger o Lula, como nós elegemos 3 vezes, mas o poder está na Avenida Paulista. O poder está com os herdeiros da Casa Grande. Eles é que governam. E Lula não tem alternativa, porque, ao todo, quando nós, nos melhores momentos da Câmara, nós somos 170, 165, algo assim, deputados. Só que a Câmara é composta de 513 deputados federais. Essa minoria absoluta do governo o deixa enfraquecido. Mas o deixa enfraquecido principalmente porque nós da esquerda, nós, as forças populares, nós, o Partido dos Trabalhadores, o partido de maior enraizamento que esse país já teve, o maior partido que nós já tivemos, o maior líder popular que esse país já teve, ao lado de Vargas, nós não acreditamos na mobilização popular. E nós estamos fazendo as negociações no estilo clássico. Nós não sabemos de nada. Não há transparência. Não, o que nós sabemos são as migalhas que sobram nas leituras impressionistas da nossa imprensa. E Lula não se sentiu com forças para não brigar, vir ao público, vir à televisão e dizer: olha, o fato concreto que eu tenho que enfrentar é esse, eu estou sendo impelido a isso e aquilo. Vamos discutir com a sociedade esse pacto, vamos dividir a responsabilidade por esse pacto. E isto, evidentemente, vai significar alterações no programa de governo que a sociedade absorveu. Só para encerrar essa parte dessa intervenção, que já está longa, há uma questão que nós precisamos discutir com muita atenção. Na eleição de 22, no primeiro turno, nós fizemos, o presidente da República fez quase 50% dos votos. Foi em torno disso, uma diferença mínima. No entanto, essa mesma eleição, que optou pela democracia, que optou pelo nacional popular, que optou pelos trabalhadores, o mesmo eleitor que consagrou essa linha progressista deu a maioria, mais do que absoluta, dos votos para deputados e deputadas conservadoras, reacionárias, antinacionais, Não vamos culpar o povo por isso. Mas o que está vendo que nós não estamos... Por quê? Porque a explicação que me ocorreu aqui, meus já prejudicados neurônios. O Lula, o povo faz uma identificação do Lula pessoa, não do Lula conteúdo, com os pobres. Mas não associa os interesses dos pobres aos nossos partidos, aos nossos candidatos.
E nós terminamos construindo esse Frankenstein, que é o Congresso Nacional, uma maioria absurda na Câmara e no Senado, conservadora, reacionária, grande parte corrupta, ligada às milícias, ligada à bala, ligada à destruição do meio ambiente, ligada ao genocídio de índios, de negros e de pobres brancos. Mas não estou conseguindo falar com isso. Então, eu acho que nós precisamos discutir muito a nossa formação. Discutir, por exemplo, nós já alegamos muito da política que nós não podemos mudar a correlação de forças, como se a correlação de forças fosse o determinismo. Não, nós somos minoria. Não, nós temos que recuperar a força revolucionária. Quando eu falo de força revolucionária, de valores revolucionários, eu estou me referindo aos conceitos marxistas, não estou falando em daquilo. Eu estou falando da necessidade de revolver o sistema, a necessidade de alterar essa correlação de forças que está. Ou, para melhor dizer, nós precisamos nos voltar a construir uma nova maioria com fundamentação político-ideológica. Fora daí, nós estaremos como bons e obedientes soldados, mantendo a classe dominante, mantendo o sistema que tem por base a força da classe dominante. É isso, né, professor? Acho que a grande questão aí do seu diagnóstico é essa questão do projeto, né? Você ter um projeto, porque nós ainda estamos submetidos, quando você fala aí quer dizer, as classes dominantes são as mesmas de sempre, né? As mesmas oligarquias, aquelas que louvaram, ainda louvam hoje, né, a abertura dos portos do Dom João VI, né? Como se os capitais ingleses que chegavam por aí, né, naquela conjuntura, naquela lógica da abertura dos portos, fosse a salvação do país, né? Aquela história do Robinson Crusoe, né? Quer dizer, alguém vem nos salvar na Ilha Perdida, não é isso? Depois teve a diplomacia, hein? Diga. Bertolini, só porque você colocou uma questão interessantíssima. A gente fica falando, nós aprendemos na escola, que o João VI decretou a abertura dos portos. Ele não decretou a abertura dos portos nenhum. Ele decretou o fechamento dos portos, porque nós passávamos a ter relações exclusivas com a Inglaterra. A partir da Inglaterra que estava aberta. Exato. Aí depois vem a diplomacia do Rio Branco, aí vem os capitais dos Estados Unidos, né? E depois vem toda a história aí que a gente conhece, né? De golpes e etc, etc. Agora é isso, né? Eu queria insistir exatamente nesse ponto, quer dizer, você ter um projeto nacional de desenvolvimento, né? Quer dizer, é a bússola, né? Isso eu acho que é uma questão decisiva. Eu estou lendo um livro do Kissinger, que chama Sobre a China. A gente tem que ler com filtros, né? Mas é interessante, porque você falou aí dos coreanos, os chineses, segundo o professor Beluso, também estiveram aqui, né, olhando como é que é esse negócio aí do BNDES, da Petrobras, do Proálcool, né, e outras coisas mais. E nesse livro, Kissinger diz que quando o Deng Xiaoping faz a abertura, a ideia era exatamente ouvir todo mundo, né, ouviu desde ele fala com outro nome, mas é exatamente isso, essa questão do marxismo, né, quer dizer, a ortodoxia no dizer do Kissinger até o Milton Friedman. Eu acho que se eles ouviram Milton Friedman foi para constatar que as ideias do Milton Friedman não servem para a China, não servem para o Brasil, serve exatamente para essa turma aí da abertura dos portos, né? A turma do entreguismo, do Godin, né? Essas coisas todas. Quer dizer, então, né, professor, porque aquela história a história não se repete, a menos naquela forma do Marx, quando ele ironiza o Hegel lá no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, como farsa ou como tragédia. Mas nós podemos observar uma certa repetição, né? Não
vamos dizer assim, na forma, mas no conteúdo, do que aconteceu em 61, você falou bem aí, né, a questão de 61, também ali entre 2003, 2004 até 2005, depois da eleição do Lula, aquelas turbulências todas, também teve, né, uma certa, vamos dizer assim, uma paralisia política, porque ficou uma coisa assim mal definida para onde vamos, né, qual é o rumo, qual é o projeto, né, e depois isso também vem se repetindo. Eu te pergunto, se essa questão não está na essência, por exemplo, nesse momento em que o governo Lula assume, depois da bagaceira que o país passou aí, né, com 2 governos aí golpistas, o golpe 16, essa tragédia do bolsonarismo e tal, quer dizer, não tem uma certa, assim, também, um certo limite da visão do que realmente está acontecendo, no sentido de se acumular, eu vejo, assim, uma certa acumulação de impasses políticos, né, quer dizer, a coisa vai mais ou menos caminhando para uma encruzilhada. E aí eu acho que se você tem um projeto norte bem definido, quer dizer, é por aqui que nós vamos. Como é que o senhor vê tudo isso, professor? Em torno de 1600, eu não me lembro bem a data, um viajante, Sailé, ele dizia que, examinando a população brasileira, eu posso dizer que aqui não tem povo. E no século XIX, o maior dos nossos historiadores, o Capistrano de Abreu, escrevia que no Brasil o povo foi castrado, sangrado e ressangrado. Me volto para eles dois para dizer que nosso problema, eu não sei como remediar, é a inexistência de povo, por consequência, a inexistência de nação e, por consequência, a inexistência de projeto nacional. Nós não tivemos, até aqui, uma força, porque há uma diferença entre população e povo e nação. A nação exige o mínimo de consciência de pertencimento. A nação exige o mínimo de projeto. A nação, ela se mira, ela se inspira no seu passado, o passado que a construiu, para projetar um projeto de nação, para repetir o termo. Nós nascemos com uma anfetoria, antes fizemos o Estado, não tínhamos sociedade, fizemos o Estado. Nós não tínhamos agricultura, mas não vieram para cá os perseguidos políticos que foram para os Estados Unidos. Nós viemos para cá exploradores momentâneos que vinham para cá para, como se dizia na literatura portuguesa, para fazer o Brasil. E é evidente que você dificilmente constrói um sentimento nacional, uma identidade de pertencimento, quando você mistura, quando você junta o invasor branco, o africano escravizado e o índio escravizado. Isso nos impediu permanentemente de uma construção nacional. Aí, quando chega o momento da independência, nós não fizemos a chamada Revolução da Independência. Nós fizemos um negócio que visava a salvar a casa, a salvar a família, a salvar os monarcas. Ao final, ao fim e ao cabo, o que nós tivemos? Uma solução intramonárquica em função dos Braganças. O fim da independência do Brasil foi Dom João, rei de Portugal, e seu filho, Dom Pedro, imperador do Brasil.
Isto é que foi a nossa revolução. Nós não tivemos, neste processo, fomos sempre condicionados por fatores externos. Você sabe quando é que começa o projeto da independência do Brasil? Com a invasão de Portugal por Junot. A invasão napoleônica faz com que a família real, sendo obrigada a fugir, venha escoltada pela Inglaterra para o Brasil. E aqui não podia mais ser uma colônia. O príncipe regente, porque a mãe já estava louca, tem que instalar o vice-reinado. Isso é incompatível, o vice-reinado, com o sistema de colônia. O grande marco da independência do Brasil é 1808. O resto é administração, é negociação. Como é que nós podíamos formar aí um projeto? Não havia campanha pela independência. A mesma coisa com a República. O Marechal Deodoro, a nossa República, foi um golpe de Estado. Como foi a independência, como foi a abdicação, como foi a maioridade de Dom Pedro. O Marechal Deodoro da Fonseca foi instado para depor o gabinete Ouro Preto. Deodoro? Então, sim. Mas quando ele derrubou o gabinete Ouro Preto, e viu que tinha derrubado era a monarquia. Ele é chamado pelas tropas jovens para o ato da chamada Proclamação da República, e se esquece e saúda como saudava todas as vezes que se colocava o mistério, ele saudou a sua majestade. No final, foi advertido por um oficial, é que ele falou: viva a República. E essa República é a continuação do Império, porque ela mantém o poder da lavoura. Disse que a grande questão da abolição era a indenização dos escravocratas, dos fazendeiros. Aqui, Rui Barbosa se recusava. Aqui, o Império aparentemente se recusava. Não indenizou, mas deu o país para a classe dominante. Vocês não vão receber a pecúnia, mas vocês vão receber o país. E o país foi entregue à lavoura, que vai governar, insistindo no atraso, vai governar até 1930. E esse país, já em 1930, até 40, não tem uma fonte de divisa. A única fonte de divisa que ele tem é o café. E esse café, como ele era cotado nas bolsas internacionais, ele era vendido do exterior por preço inferior ao interno. O que levou o governo Vargas, como é sabido, a famosa queima de café. Nós, a União, comprava café para queimar café, para que os preços da Bolsa de Londres, principalmente de Nova York, não caíssem. Ou seja, é sempre a transição que se confunde com a transação. Nunca é a mudança. O Getúlio fez a Revolução de 30, a Revolução Modernizadora, não teve povo. Não. Ela era comandada por um governador conservador, positivista, Getúlio, com o apoio do governador de Minas e do governador da Paraíba. Esses eram os líderes do que se chama Revolução. Eles três e mais meia dúzia de oficiais generais que já vinham se subordinando há algum tempo.
E não existia um projeto social. Não tinha um projeto de nação. Não, nós vamos fazer um país assim. Não. Era reclamar a lisura do voto, reclamar a moralidade. Não tinha nenhum projeto estruturante, nenhum projeto de construção. Esse projeto, mais ou menos, surge na ditadura. Foi a ditadura Vargas sem ter um corpus, sem ter nada orgânico, né, que começou a modernizar o país. Eu estou falando de 1937 e 1945. Esses são os percalços. Nós somos herdeiros disso tudo. Não é que a história determine o nosso presente. O nosso presente. Por este presente horroroso, nós somos responsáveis. Mas é preciso conhecer a história para poder compreender o presente e criar alternativas de saída. Este é o desafio. Como sair desse quadro em que nós temos um certo nível de democracia liberal burguesa, que nós precisamos preservar, mas nós não precisamos preservá-la como fim. Como fazer para avançar com a democracia social? Nós temos essa composição de poder, mas como alterar essa composição de poder para que a gente possa desmentir o Capistrano de Abreu e colocar o povo no pódio. Povo, na história do Brasil, ele passa do lado de fora do teatro. Na cena, só a classe dominante. E na plateia, ficamos nós outros, e aqui acolá vaiar. A história de conhecer o Brasil, né, professor? Quer dizer, conhecer a história significa conhecer o Brasil, quer dizer, ver o presente, né, com a lente, aí com o fio da história, né, entender, como você diz, né, nós somos herdeiros de tudo isso. Mas o Capistrano de Abreu, ele tinha um certo siso, né, um pessimismo, quer dizer, na verdade tinha uma onda de pessimismo ali logo depois da proclamação da República, porque foi isso, né, a República entrou assim numa pasmaceira, né, isso tirando o Floriano Peixoto, o próprio Rui Barbosa também tinha, né, esse pessimismo com a República, mas no caso do Capistrano, eu lembrei aqui, não sei qual obra que está essa questão, mas ele dizia que o símbolo do Brasil deveria ser o jaburu. Ele dizia: o jaburu, a ave que para mim simboliza nossa terra, tem estatura avantajada, pernas grossas, asas fornidas, e passa os dias com uma perna cruzada na outra, triste, triste, daquela austera e vil tristeza. Então, quer dizer, um pouco essa história. Mas tem uma questão, né, professor? Queria te perguntar isso. Na nossa tradição, vamos dizer, a nossa formação e o nosso método, né, de análise, inclusive da história, que é o marxismo, quer dizer, essa questão aí, né, que é o problema de como você forma as classes sociais, os antagonismos, essas coisas todas, né, quer dizer, você tem muitos elementos para a gente ter exatamente esse método de análise. Mas aqui no caso do Brasil, né, essa questão da revolução burguesa, né, que você falou bastante disso já, quer dizer, na verdade são oligarquias que foram se reciclando e se adaptando ao método burguês, né? Consequentemente, o que nós temos é exatamente um pensamento assim obtuso, né, às vezes violento, ignorante, essas coisas todas, esse descompromisso com o país, com o povo. Então aí vamos dizer assim, nesta contradição fundamental, quer dizer, essas oligarquias e a questão do povo, a formação do povo, né, precisa também, né, entender que nós estamos submetidos basicamente às mesmas ideias, né, quer dizer, um pouco, quando você fala que nós somos herdeiros de tudo isso, somos herdeiros exatamente desse descompromisso, dessa estupidez, desse autoritarismo, quer dizer, isso vai se reciclando e vai se repetindo, não é mais ou menos assim? Mas olha, o que me preocupa, o que eu gostaria de colocar em plano alto, é a descontinuidade do avanço. Aquilo que eu chamaria, que eu havia chamado, da nossa trágica inversão leninista.
um passo à frente e dois atrás. Nos anos 50, dos meados dos anos 50, esse país viveu uma grande comoção nacional, que era a discussão sobre soberania nacional. O título era o monopólio estatal do petróleo. Mas o que estava no seio, no âmago, era a questão da soberania nacional. Isso mobilizou almas, mentes, mobilizou militares, esses que estão aí entregando tudo. Então, o clube militar, que é um poço de reacionarismo hoje, esteve à frente da campanha pelo monopólio estatal do petróleo. Se não fosse ele, nós não teríamos a Petrobras. Esse movimento foi liderado por um general Horta Barbosa. Foi um dos momentos altos da luta estudantil. A União Nacional dos Estudantes cresceu, praticamente nasceu nesse movimento. Não havia um sindicato, não havia um trabalhador que não estivesse convencido de que era fundamental a soberania nacional, e por isso é que ele defendia o petróleo. Porque o petróleo era fundamental para a soberania, para a nossa independência. Esse discurso se acabou. Você fala em soberania nacional, vão lhe chamar de atrasado. Nos anos 60, nós discutimos nesse país o desenvolvimento nacional. Surgiu em São Paulo grandes discussões levantadas, entre outros, pelo Florestan Fernandes, e do Rio de Janeiro, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, para discutir o desenvolvimento. O INGEB reunia intelectuais, militares, estudantes. Outro dia, lendo as memórias do Celso Furtado, me dei conta de como nós andamos para trás. Ele falando nas conferências que ele vinha fazendo para os militares. Imagine se é possível hoje o Celso Furtado falar do clube do clube militar. Nós tínhamos partidos com inserção popular. Nós chegamos a ter uma inserção da Igreja Católica de esquerda. E nós estamos perdendo o discurso. Estamos perdendo o discurso, nós não estamos mais fazendo esse discurso. O que é que está vendo? Mal nós estamos conseguindo falar na necessidade da democracia. Eu sei que o povo brasileiro, em 22, ano passado, optou pela democracia, mas ele optou fundamentalmente pelo Lula. Nós sabemos, todos avaliam nesse sentido, fosse outro candidato, a direita, a ultradireita, teria ganho. Não se falava, não se admitia que existisse no Brasil um protofascismo. E, após 12 anos de governo de centro-esquerda, nós nos defrontamos com Temer e Bolsonaro. E Bolsonaro não é o que nós poderíamos pensar, o que gostaríamos de pensar, eu gostaria de dizer que um acidente. Não é um acidente. Ele não é artificial. Ele não é um acaso. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Como candidato, ele não negou uma só das suas ideias. Ele não fez nada no governo que não tivesse anunciado antes de campanha. E quase 50% da população brasileira aceitou isso.
Em 3 anos. Pouco antes de 2018, saiu um desses jornalões aí, uma pesquisa, que a maioria da população brasileira era de esquerda, que não sei o quê, tal, tal. Tem um famoso analista, não vou citar o nome dele, que até eu gosto dele, que chegou a escrever um livro dizendo que as eleições seriam um embate entre o PSDB, como sempre, vai ser um debate entre o PSDB e o PT. Não existe mais PSDB, enquanto esse partido governou a presidência da República, ocupou a presidência da República por 8 anos. Governou São Paulo por uns 20 anos. Simplesmente desapareceu. Desapareceu o MDB. Desapareceu o centro. E a direita vai, pouco a pouco, se transformando na ultradireita. Aquele pensamento clássico da direita, que eu simbolizaria com quem? Marco Maciel, desapareceu. Ou você tem aí surgiu um guarda-chuva chamado de esquerda, que lamentavelmente não é verdadeiro, e a outra direita. Onde está a organização social? Nós vamos enfrentar, nós já estamos começando a enfrentar 2 problemas. Um problema anunciado por Marx no manifesto, que é a automação. O que quer dizer a automação? É o domínio, na relação produtiva, o domínio do capital sobre o trabalho. O que quer dizer isso? O uso mais intenso de capital e o uso menos intenso de mão de obra. O que quer dizer isto? Mas eu já nem diria mais desemprego, menos empregabilidade. Trocar de miúdos a fragilização do movimento sindical, em cuja força nós apostávamos todas as nossas fichas. O que é que nós estamos fazendo para enfrentar isso? A automação está colocada. A tecnologia está colocada. O Brasil, em termos macros, por exemplo, o Brasil não tem uma política de tecnologia. Nós não sabemos o que queremos com a inteligência artificial. A área de cibernética, a área nuclear foi entregue à Marinha, a área espacial foi entregue, o comando ideológico foi entregue à aeronáutica e a cibernética ao exército. São 3 fracassos. Hoje nós não temos programa espacial, porque não temos tecnologia, não desenvolvemos, não temos sequer base territorial terreno, coisa que não precisa de tecnologia, espaço, porque doávamos aos Estados Unidos. Hoje não temos nenhuma política de cibernética, ou seja, não temos política de segurança. Como é que nós vamos enfrentar os desafios que são crescentes? Eu cito num artigo meu, eu acho que foi esse ao qual você se referiu há pouco, eu queria falar ainda 3 coisinhas, eu vou tentar ser o mais breve possível. Nós todos sabemos o que era a China em 1949. Um pasto. Depois de séculos e séculos de depredação colonial. Uma sucessão de colonizadores, os mais perversos que se possa imaginar. Os franceses, os ingleses e os japoneses. A Segunda Guerra Mundial e uma revolução popular levada a cabo por camponeses, que era a China.
um país de camponeses famintos ou malnutridos, uma metade do país geleira ou pedra. Isso em 1949, quando o Brasil já se considerava um país em industrialização, quando já iniciávamos a Companhia Siderúrgica Nacional, quando já havia o projeto da CHESF, etc. Hoje, essa mesmíssima China é, primeiro ou segunda potência militar econômica do mundo, mas é, sem dúvida, a primeira potência científico-tecnológica nas áreas de fronteira. Era professor. Pode falar. Nós somos hoje, nós que já nos orgulhávamos de haver sido a 10ª potência do mundo, somos hoje, não sei o que lá. E nós nos orgulhamos de estarmos sendo citados por uma agência de mercado que diz que a gente agora, nós somos agora menos peloteiros do que éramos, e somos, finalmente, uma província desgarrada no capitalismo periférico. Você dirá, mas é porque, você sabe, Deus, a gente pensava que Deus era brasileiro, mas na verdade Deus é comunista. Ele foi proteger o Mao Tse-tung. O que foi o seguinte: em 74, 75, por aí, Deng Xiaoping, num discurso que está gravado, e você vai encontrar esse discurso nesse livro do Kissinger, depois dele dizer que a China estava 20 anos atrasada em face dos países industrializados de então, e só havia uma alternativa para a China: investir em ciência e tecnologia, mas não era possível investir em ciência e tecnologia se não investisse maciçamente em educação. Nós, o capitão, fez o que pôde para tentar acabar com a universidade pública, cortou todos os investimentos. Está aí a resposta. Acaso? Não. A Coreia, em 54, no país saído de uma guerra, mais de 40 milhões de vítimas, cortado ao meio, e hoje nós importamos os carros coreanos, importamos tecnologia coreana. E a Índia? A Índia veio conhecer a sua independência em 1947. 1947, em 1947 ela se libertou da Inglaterra. Hoje, todos os nossos fármacos são importados da Índia. Hoje é um país industrial com alto nível de investimento tecnológico. Investimentos maciços, contínuos, por 10 anos seguidos de investimento em ensino, ciência e tecnologia. Nós estamos querendo inventar a nova jabuticaba. Desenvolver o país sem ensino, sem ciência, sem tecnologia, sem inovação. Não acredito que dê certo. É isso, né, professor? Essa questão mesmo do oportunismo, né? Quer dizer, tudo isso nós falamos aqui do que são as classes dominantes brasileiras, quer dizer, elas vão, evidentemente, se utilizarem dos oportunismos, né? Quer dizer, então, não há nenhum interesse nessa questão do desenvolvimento nacional, da soberania nacional, e muito menos da democracia. Quer dizer, esse fel ideológico que a gente vê aí, você até comenta no seu artigo que eu citei aqui, né, essa questão do Márcio Postman, por exemplo, o professor Roberto Amaral faz uma espécie assim de
uma mini biografia intelectual do Márcio Postman, quer dizer, uma pessoa de alta capacidade, né, para ocupar cargos como esse que ele agora está ocupando, né? E também, né, professor, esse ataque que eu considero um ataque vil ao Manteiga, né? Quer dizer, toda a ideia de que você pode ter alguma coisa que vai arejar o debate no sentido, né, das alternativas que você pode apresentar para o país, isso vira pancadaria, quer dizer, é um pouco essa ideia exatamente do autoritarismo. O projeto neoliberal, né, professor, que pouca gente fala do projeto neoliberal, quer dizer, isso é a essência do projeto neoliberal, né? Para usar o verbo, é essencialmente autoritário. Mas você tocou em duas coisas que são muito gratas a mim. Essa questão do baixo. Antes disso tudo, um famoso articulista do Estado de São Paulo escreveu um artigo do Estado de São Paulo dizendo que o Lula estava querendo fazer o governo do PT, que ele só via o PT. Você me perguntou, eu deveria ouvir o Sérgio Moro? Aí vem a questão do Márcio. Não há uma acusação, essa campanha terrível, ainda mantida até hoje, nos três grandes jornais da TV Globo, contra o Márcio Pontes. Não se diz que ele é ligado à milícia. Não se diz que ele, como Paulo Guedes, é ligado ao sistema financeiro. Não se diz que ele é analfabeto. Isso é o seguinte: eu ouvi uma repórter, Glória não sei o que lá, na TV, no Jornal Nacional, dizer uma das acusações é que ele era petista. Uma outra acusação é que ele era desenvolvimentista. Tem um programa aí dos canais da TV Globo que aparece meia dúzia de analfabetos deitando de falação, pensando que sabem das coisas, sabem de nada. Um deles diz: Lula empurrou o Márcio goela abaixo. Ô, meu caro, goela abaixo de quem? Goela abaixo de quem? Do governo. Que ele é o presidente. Agora vem a campanha. O segundo momento da campanha é contra o Manteiga. Hoje os jornais dizem que a má repercussão só houve entre os jornais e talvez a Faria Lima, na sociedade brasileira, foi ótima recepção. Diz os jornais de hoje que, em função da má recepção ao nome do Márcio, Lula não vai mais indicar o Manteiga para Vale do Rio Doce, e sim para o BID. Ou seja, a Dilma foi desautorizada como presidente da República por não poder nomear o ministro. Um voto, uma decisão liminar desse agora herói chamado Gilmar Mendes, anulou ou impediu a posse do Lula na Casa Civil em 2016, que foi uma das chaves do golpe. Agora, eles dizem quem é que o Lula tem que nomear. Aí vem um tal de um sujeito aí, que não sei se você já se encontrou com ele pelas ruas de São Paulo, um tal de Mercado. Eu conheci o Walter Mercado. Lembra do Walter Mercado, que era um vidente? O mercado não gostou da indicação do Manteiga. O mercado não gostou disso, o mercado não gostou daquilo. E volta, nós rodamos e rodamos, e voltamos ao discurso do
o discurso do presidente da Câmara. Fazemos eleições, ganhamos algumas eleições, a direita admite até que a gente, de vez em quando, eleja o Lula, mas o poder é dela. O poder é dela. Você não está escrito, mas é um certos parâmetros, vamos dizer assim, um pacto tácito, você só vai até aqui, você só vai até aqui. Isto sempre se deu nos governos. Agora está de forma ostensiva. Essa disputa do Centrão em torno de cargos, em torno das verbas públicas. Ou seja, o máximo que nós vamos poder fazer no quadro de hoje, que eu não vejo como dele sair, é manter as coisas como estão. Não deixar que as coisas se agravem. Eu acho, lamento muito, mas acho que o nosso país é um país de Lampedusa. É um país lampedusiano. Pode ser que uma outra pessoa não esteja percebendo o que eu quero dizer. A figura de Lampedusa, do livro, é um livro de primeira ordem. Me fugiu o título, você sabe de cabeça, me ajude. O príncipe conversando com. Isso se dá na transição italiana. O príncipe estava querendo fazer modificações e o tio dele dizia. O livro chama-se O Leopardo, que elas eram impossíveis. Aí ele resolve fazer uma determinada mudança. E o sobrinho diz: mas você não disse que não se pode fazer mudança nenhuma, senão altera o sistema? Isso é verdade. Mas, às vezes, a gente tem que mudar para que nada mude. É esse processo brasileiro. Quando a gente faz alguma mudança, é para que nada mude. Por exemplo, quando nós todos, o Brasil aprovou a intromissão do parlamentarismo da República, do presidencialismo, em 61, nós fazíamos uma mudança para que nada mudasse, para que o sistema continuasse governante o mesmo sistema. O mesmo sistema que tinha elegido Juscelino, que tinha elegido Jânio, que tinha elegido João Goulart, que tinha feito levante contra o João Goulart, faz o parlamentarismo, faz o processo democrático com o João Goulart e faz, em seguida, a ditadura. Os mesmos quadros da ditadura saem do porão e vão se organizar no PFL para governar com Fernando Henrique Cardoso. Esse processo brasileiro. O livro é do escritor Giuseppe Tomasi de Lampedusa, né? Tem aí. Tomás de Lampedusa. Exato. É por isso que a gente faz a referência do país lampedusiano. Exato. Nós temos uma frase, que não sei se é brasileira, que é similar a isso. Né? Nós vamos tem que dar os anéis para conservar os dedos. Dá o secundário para aprofundar o poder, para aprofundar a posse. Exato. Tem a canção do Carlinhos Lira, né? A canção do subdesenvolvido, só café, só trocar por soja agora, né? O milho. Provocação deliciosa para nós encerrar. No início do nosso país, né? Não é da nossa nação, nem da nossa sociedade. No início do nosso país, nós éramos uma economia primária exportadora. Hoje o que nós somos? Uma orgulhosa economia primária exportadora. Somos, talvez, o terceiro maior produtor de alimentos do mundo.
para exportação, porque 25% da nossa população passa fome e 50% estão na linha do que se chama risco alimentar. E nós herdamos, ao lado do grande desenvolvimento do agro, tem até um slogan da Globo, água é tech, água é toque, água é Globo, grande desenvolvimento do agro, ou seja, da produção de soja, de milho, de porco, de aves, corresponde ao fato do país haver reingressado no mapa da fome. E isso não nos assusta, não está assustando a sociedade brasileira. Verdade. Professor, para a gente encerrar aqui, eu queria te recordar de um episódio que eu escrevi a biografia do Renato Rabelo, que é teu amigo, né, camarada. E tinha um episódio lá no começo dos anos 60, de janeiro de 62, que você e o Aldo Arantes estavam na Uni, naquele episódio que eles invadiram a Uni. Lembra disso, não? Claro. Vocês estavam lá e eles invadiram lá os anticomunistas, né? E vocês atiraram na Uni, né? Atiraram na Uni. É um grupo... Era mais do que uma milícia. Eram grupos militares. Quem comandou esse ataque foi o coronel Ardovini, que era assessor do Carlos Lacerda. Eram grupos lacerdistas. Para dizer para os nossos internautas que o professor Roberto Amaral era dirigente da Uni, né, naquela época. Era vice-presidente. Vice-presidente da Uni. Mas, professor, deixa eu ver se eu consigo pôr o livro aqui para a gente encerrar. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. Deixa eu ver. Parece que eu consegui. Aqui na tela. Roberto Amaral, História do Presente, Conciliação, Desigualdade e Desafios. Na editora Expressão Popular. Tem na internet, expressãopopular.com.br. Tá bonito o livro, né? Mostra aí, professor, para os nossos internautas. Tá bonito o livro, olha. Muito, muito bonito, muito bem feito. Eu gosto de livro assim, bem objetivo, né? Sem aquelas... Eu quero acrescentar que eu não recebo direitos autorais. Os direitos autorais foram cedidos aos movimentos sociais. E o Casca da Serpente ainda existe? Não? Ainda tem? A serpente sem casca. A Serpente sem Casca. O professor tem criatividade para pôr nome nos livros, né? E ele escreve muito bem, vale a pena acompanhar aí o site dele, né? E ele tem bastante livros, ele tem essa sagacidade, assim, ele consegue expressar por escrito de maneira também bastante didática, né? Professor, uma imensa alegria te ver de novo, estava com saudade das nossas conversas, sempre... a gente aprende muita coisa, a gente consegue interagir com as ideias do professor, é muito bom tê-lo aqui. E eu vou te chamar de novo, viu? Pode anotar aí que eu vou te chamar novamente. Me dei um segundinho, que eu quero assinalar o meu abraço, a minha amizade, ao grande companheiro Renato Rabelo. Muito bem. Por favor, diga que eu estou mandando um grande abraço. Falo sim. A biografia dele está pronta, ele está dando uma olhadinha lá. Eu acho que se tudo correr bem, logo nós teremos a biografia dele aí publicada também. Obrigado aqui para os nossos internautas, pedir para se inscrever aqui nos nossos canais, né, acompanhar aqui a TV Grabois, né, e toda semana nós estaremos aqui conversando com alguém sobre as questões aí do nosso país, né, da nossa história, da nossa teoria, né, e também dos nossos conhecimentos aqui para a busca da transformação social. Abraço, professor. Até a próxima. Tchau. Recebeu, obrigado.